Agora que nós já sabemos como ler todos os dados de uma classe e como ler um dado específico aqui de uma classe, vamos aprender como que eu posso editar um desses produtos da nossa classe. Então, se eu vier aqui no nosso guia do REST API, eu tenho a opção Updating Objects. Então, vou selecionar essa opção aqui. Agora vamos ver, o que eu preciso fazer para atualizar um objeto? Primeiro eu tenho que utilizar o put ao invés do get. Então nós já sabemos, o put serve para a gente atualizar algum objeto já existente. Vou vir aqui no Insomnia, vou duplicar essa minha requisição e eu vou falar aqui atualizar dados de um produto. E vou criar. Agora o que eu vou fazer? Vou trocar aqui para put, legal. Vou vir aqui e dar uma olhada no caminho. Olha só, o caminho é o mesmo de antes. E aqui eu seleciono qual que é o ID do objeto que eu quero atualizar. Então olha só que bacana. Eu já tenho aqui o ID do objeto que eu quero atualizar. Nesse caso eu estou atualizando o meu mouse Logitech. Legal. Agora nós temos que colocar o content type como application JSON. Então eu vou copiar aqui esse header. Header content type application JSON. Para ele saber qual é o formato de dados que nós estamos enviando para ele, e eu venho aqui no body e eu especifico JSON. Legal. Agora aqui eu tenho que colocar todos os dados que eu quero atualizar no meu produto. Então antes ele se chamava, deixa eu ver, mouse Logitech. Eu quero atualizar o nome, então eu coloco aqui name, mouse Logitech Pro. Legal? Então ó, eu coloco a chave, então qual que é a coluna que eu quero trocar, entre aspas, 2 pontos e o valor que eu quero colocar na coluna. Legal? Feito isso, eu dou um send. Olha só, ele já me trouxe o dado, a data atualizada. Então, olha só, ele foi atualizado 23/37/45, da data do dia 28/11. E se eu vier e buscar os dados do produto novamente, antes era mouse Logitech, se eu busco novamente, olha só, mouse Logitech Pro. Então consegui atualizar com sucesso o dado lá no Parse Server. Se eu vier aqui no nosso dashboard e eu atualizar aqui, ó, olha só que interessante, de mouse Logitech, ele já vai mudar aqui para mouse Logitech Pro. Então veja como foi bem simples aqui nós atualizarmos algum dado. Agora vamos supor que, putz, eu cometi um erro, não era mouse Logitech Pro, era Pro Plus. E eu cometi um erro no estoque também. Então antes a gente tinha, vamos ver aqui, a gente tinha 5 de estoque e agora eu tenho 50. Então eu coloco aqui estoque, eu coloco 50. Vou executar aqui, foi atualizado, busco os dados novamente e olha só, Pro Plus, eu tenho o estoque de 50. Então eu posso colocar quaisquer dados que eu quero modificar, sempre lembrando de colocar uma vírgula entre eles. Esse aqui é o padrão JSON. Também vou colocar aí alguns recursos complementares para você aprender o que é JSON, beleza? E aqui então nós podemos atualizar os dados que nós queremos. E se eu atualizar aqui no Parse Dashboard, eu já tenho aqui o estoque de 50. Legal? Então nota que é bem simples a gente atualizar qualquer dado aqui dentro do Parse Server. Agora, como que eu deleto um produto? Então vamos supor que eu criei esse produto sem querer, mouse Logitech Pro Plus aqui, e eu quero deletar ele. Então eu quero fazer o equivalente a clicar aqui no tiquezinho, clicar aqui no lixinho e ele deletar. Mas eu não quero fazer isso através do painel, eu quero fazer através da nossa API REST. Como que eu deleto? Venho aqui na documentação, venho aqui em Deleting Objects, e veja só, eu tenho agora que trocar o verbo para delete, eu especifico aqui qual que é o ID do objeto que eu quero deletar, e o resto é tudo igual ao que a gente já tinha para ler. Então eu vou pegar aqui o de buscar, eu vou duplicar de novo, e agora eu vou deletar um produto. Lembrando que isso aqui é só o título da requisição, isso aqui não influencia em nada na execução. Vou criar, deletar um produto, colocar aqui embaixo, vou trocar aqui para delete. Tenho aqui o produto especificado, qual produto que eu quero deletar. Vamos experimentar. Antes, só para você ver o que acontece, ó, vamos supor que eu coloquei um ID de um produto que não existe. Se eu enviar um send, ele me passa aqui um 404, não foi encontrado, legal. Se eu vier e colocar um ID existente e der um send, ele me retorna 200, indicando que foi deletado com sucesso. Se eu agora vier aqui e listar os produtos, ó, antes eu tinha 3. Se eu executar agora, olha só, eu só tenho 2. Eu não tenho mais o nosso mouse Logitech. Se eu tentar buscar o nosso mouse Logitech, os dados dele, enviar, agora ele me retorna 404, indicando que esse objeto
não foi encontrado. Se eu tentar atualizar os dados dele, enviar, olha só, também não consigo atualizar porque os dados aqui, o objeto não foi encontrado. Se eu vier aqui no nosso dashboard e atualizar, olha só, ele sumiu aqui da nossa lista porque ele foi deletado. Então você consegue, dentro do seu aplicativo, tranquilamente listar os dados, atualizar os dados, deletar os dados, mas falta um comando muito importante ainda para a gente aprender, que é como que eu crio um novo produto aqui dentro da nossa classe de produtos. Então vamos dar uma olhada? Vou vir aqui na documentação, vou aqui em Creating Objects, então para criar, observe que é um pouquinho mais complexo. Nós temos que trocar aqui para Post, legal? Então vou vir aqui, duplicar vou duplicar, vou criar um produto, Create, vou trocar aqui para Post, então Post é sempre que a gente quer criar alguma coisa. Observe aqui o caminho ele vai até o nome da classe, então o nome da classe aqui é produto, então nós vamos somente até produto. Afinal, nós queremos criar um produto, né? A gente não tem o ID ainda, porque o ID só é gerado depois que a gente cria, então a gente quer criar um produto. Aqui nós vamos colocar um JSON, legal, que aqui nós vamos colocar os dados do produto que a gente quer criar, e aqui no header nós vamos deixar os headers que a gente já tem, então o Application ID, o REST API Key e o Content Type como Application JSON. Legal, agora eu venho aqui no JSON e coloco um formato JSON, então abro e fecho chaves. Se eu tentar criar um produto dessa forma aqui, olha só o que vai acontecer. Se eu enviar, ele vai falar que o preço é requerido. Então o que acontece? Devido ao fato da gente ter colocado aqui que a coluna preço é obrigatório, eu não consigo criar um produto se eu não especificar o preço. Então eu venho aqui e coloco que o preço, então price, é R$100. Se eu enviar agora, vamos ver o que acontece. Criou. Perfeito. Observe que o código para criar, ele me retorna 201. 201 significa que foi criado. Observe também que ele me retornou os outros dados desse produto. Então ele falou que o nome é não definido, porque eu não coloquei, o estoque é 0 e o e-selling é false. Se eu vier aqui e atualizar a tabela, olha só o que acontece. Ele já me trouxe o produto não definido, com estoque 0 e preço 100. Legal? Vou deletar esse aqui, não quero mais, mas vamos fazer um negócio diferente. Vou deletar aqui pelo REST API. Então vou copiar o ID do objeto, vou vir aqui para deletar, vou colar o ID na frente, enviar, deletado. Se eu voltar aqui e atualizar, olha só, já sumiu. E vamos criar um produto mais complexo. Então eu quero que o preço seja 100, o nome seja, vamos colocar aqui iPhone, então iPhone 13, legal. Eu vou falar que o estoque é 200 e eu vou falar que o e-selling é false. Legal, se eu executar aqui, vamos ver o que acontece. Criou com sucesso. Se eu vier agora em listar produtos, olha só, ele já me traz aqui embaixo o iPhone 13, preço 100, estoque 200 e selling false. Um detalhe bem importante é que ele também valida qual tipo de dado você está colocando. Então se você falou que o preço é um dado numérico, mas você coloca ele entre aspas, indicando que ele é um texto, e eu tento executar, ó, ele reclama. Ele fala que o product.price, ele esperava um número, mas ele recebeu uma string. Então o parse, ele já bloqueia e impede que você coloque algum dado, cometa algum erro aí, faça uma bobagem no seu banco de dados. Legal? Então com isso agora nós já sabemos criar dados através do REST API, nós já sabemos como listar os dados, já sabemos como buscar um objeto específico, já sabemos como atualizar um objeto específico e já sabemos como deletar um objeto específico. Basicamente, tudo o que você precisa fazer quando você está trabalhando com o back-end. Isso aqui já te dá um poder que você nem imagina. Só com isso daqui já dá para você fazer um aplicativo com vários recursos muito interessantes. Imagina um aplicativo que você pode consultar uma lista de produtos, os preços de um produto, um aplicativo que você pode enviar um produto, caso esse produto não exista ainda, que você possa atualizar esse produto, já te dá um mar aí de possibilidades que você pode utilizar. Legal? Então, agora que nós já conseguimos criar essas 5 operações bastante importantes, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho com ponteiros. E agora que você vai ver o grande diferencial do Parse Server para o Firebase. Você vai descobrir que ponteiros facilitam demais a nossa vida. E isso nós vamos aprender na próxima aula.